Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Esteja preparado para quando ele voltar. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 57, está escrito assim: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É na certeza da vitória por meio de Jesus Cristo que eu cumprimento você nessa hora com muito carinho e gratidão por sua audiência, onde quer que você esteja. Muito obrigado porque você escolhe agora estar aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Cada dia que passa, o meu coração se enche mais de gratidão a Deus e, é claro, a você que carinhosamente acompanha o programa A Voz da Profecia. E eu falo agora especialmente para você que nos recebe aí na sua cidade, na sua igreja. Eu digo isso porque o Ministério da Voz da Profecia é um ministério de pregação do Evangelho, tanto na TV quanto no rádio, na internet. Mas nós também viajamos pelo Brasil, o Quarteto Arautos do Rei e eu, em eventos assim, evangelísticos, em campanhas evangelísticas, e nós somos tão bem recebidos por onde nós passamos, e eu quero aqui deixar uma palavra de gratidão a você que em algum momento já nos recebeu aí na sua igreja, na sua cidade, e sempre faz isso de maneira tão bondosa e tão respeitosa. Deus abençoe você, abençoe toda a sua casa, a sua família. Algumas pessoas às vezes dizem assim: pastor, manda um abraço para mim lá no programa. Mas é que o estilo do nosso programa aqui não tem essa modalidade de mandar abraços assim diretos, pessoais. Por isso eu peço perdão a você, mas fica nosso abraço a você que bondosamente tem nos recebido aí por onde a gente passa. E vamos seguir firmes e fortes na obra do Senhor, porque aquele que vem virá e não tardará. Como o quarteto canta na introdução de todos os nossos programas, breve Jesus voltará. Ele prometeu isso e ele vai cumprir, porque o Senhor é fiel.
em cumprir a sua palavra. Eu quero dizer para você que ainda no programa de hoje, o quarteto vai cantar mais 2 músicas. Nós vamos ter um testemunho de alguém que andou por caminhos errados, mas voltou-se para Deus e hoje está feliz no caminho do Senhor. E eu vou concluir com você hoje a reflexão iniciada a semana passada com base na história de Sansão, um juiz sem juízo. Temos muito que aprender com ele. Fica aí, já está no ar o programa A Voz da Profecia. Quando o sol se põe calado e o dia se desfaz, posso então sentir a brisa e o frio que a noite traz. No silêncio escuro, o medo do que eu não consigo enxergar, dos perigos que me cercam e me assustam sem parar. Mas eu não temerei a noite, nem a mais profunda escuridão. Eu enfrentarei as trevas, pois sozinho nunca estarei. O meu Deus me guarda na noite, Ele sabe onde devo andar. Não preciso ver o caminho, basta em sua mão segurar. Quando o brilho dos meus olhos vai perdendo a sua luz, quando perco a esperança e me esqueço de Jesus, tudo que me resta é angústia. Novamente em trevas estou, eu me sinto tão sozinho. É que a noite em mim chegou, mas eu não temerei a noite, nem a mais profunda escuridão. Eu enfrentarei as trevas, pois sozinho nunca estarei. O meu Deus me guarda na noite, Ele sabe onde devo andar. Não preciso ver o caminho, basta em sua mão segurar. Eu não temerei a morte, eu não fugirei da dor. Eu enfrentarei as trevas, pois confio em meu Senhor. Eu não temerei a noite,
mais profunda escuridão, eu enfrentarei as trevas, pois sozinho nunca estarei. O meu Deus me guarda na noite, Ele sabe onde eu devo andar. Não preciso ver o caminho, basta em sua mão segurar. Basta em sua mão segurar. Amém. Os meus pais ensinavam a gente a isso. Então eu acordava, a primeira coisa que tinha que fazer era estudar a lição. Naquele meio tempo em que meus pais estavam no Nordeste e eu estava aqui, é como se eu estivesse sozinho. Quando eu me afastei da igreja, eu fui me desligando aos poucos. E eu acho que mais foi as pessoas, né? O meio social que eu estava ali, os amigos. Aí eu conheci, fora da igreja, eu comecei a conhecer a bebida, depois veio o cigarro, entendeu? As festas. E eu achava tudo aquilo maravilhoso. Quando eu chegava do trabalho, 2, 3 horas da manhã, trabalhava no período da noite, eu sempre encontrava a luz acesa e peguei ele por muitas vezes orando, entendeu? Eu estava em perigo e ele estava ali orando por mim. Então isso até me emociona. Então as orações dele foram muito importantes, dele, das minhas irmãs, da minha mãe, entendeu? Ele orou incessantemente durante esses 32 anos, pela minha volta. E minha esposa também, minha atual esposa, ela orou muito, pediu muito, clamou para que eu voltasse. Que o empecilho para mim sempre foi o sábado. Então eu achava que com os meus trabalhos no ônibus, no transporte, eu tinha que trabalhar o sábado. A empresa forçava isso, ela não dava o sábado de jeito nenhum. Então todo serviço que eu tinha esse empecilho, que era o sábado. Foi onde eu decidi trabalhar por conta. Isso já faz anos atrás. E eu consegui isso. Tudo que eu pedi a Deus, porque eu sempre orei, tudo que eu pedi a Deus, Ele me dava. Então Ele me deu a oportunidade de trabalhar por conta. E escolher trabalhar o sábado ou não. Mas todo o serviço que eu fui trabalhar, a maior clientela era aos sábados. E eu achava que se eu não trabalhasse o sábado, a empresa não ia para frente. Mas quando eu tomei a decisão, entreguei tudo na mão de Deus, aí foi onde eu vi que o empecilho não estava no sábado. Entendeu? Eu comecei a guardar o sábado, depois que eu tomei a decisão, e foi ao contrário. Agora eu consigo manter a empresa, consigo ajudar as pessoas e tenho muito mais clientes, é tanto que eu abri um novo comércio, um novo ponto. Olha, minha família, meu pai, todos eles foram no batismo, né? Foi uma grande festa. E para o meu pai, para a minha família, mais para o meu pai, que ele esses 32 anos, pode ter certeza que todos os dias ele estava orando ali pela minha volta. Então ele mesmo falou, olha, agora eu posso descansar em paz. E eu cumpri com aquilo que... E em relação à igreja, foi como se voltasse lá atrás. Eu já era envolvido naquela época com as coisas de Deus. E agora muito mais. Então tudo que eu fazia lá atrás eu continuo fazendo agora, que é eu toco violão na igreja, eu canto, sou diácono. Então estou envolvido ali em tudo. Se for olhar para trás, que é coisa que... O bom que eu fico até pensando nisso, que eu não consigo nem olhar para trás. Não é que eu não gosto de falar do passado, mas nossa, a diferença é imensa. As pessoas notam isso, a diferença. Minha família está feliz, eu estou feliz.
Só gratidão. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra, não é? Ai, ai. Quem é que nunca deu mancada, nunca vacilou, nunca pisou na bola? Especialmente na juventude. Se bem que a gente fala da juventude, mas para errar basta ser gente, não é? Ou sim, não são só os jovens que erram, as crianças também, os adultos, até os velhinhos. Todos nós estamos sujeitos a erros. Mas que bom quando a gente vê uma história como essa de alguém que, apesar de ter errado, reconheceu que andou por caminhos errados e se voltou para Deus e recebeu o perdão, a bênção de Deus e o poder para uma nova vida. É isso que nos motiva a seguirmos pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, porque assim, no Evangelho bíblico, ainda que todo pecado seja odiado, todo pecador é amado. Deus recebe você do jeito que você está para lhe deixar do jeito que Ele quer que você esteja. E Ele nos transforma sim, porque Ele tem poder. Seja por isso louvado o nome do Senhor. E eu tenho aqui nas minhas mãos um presente para você, a revista A Procura da Verdade. São 15 temas bíblicos preparados pela Escola Bíblica da Novo Tempo para abençoar sua vida. Sim, o nosso grande objetivo aqui na Novo Tempo é levar você para Deus, para o conhecimento de Deus, para a experiência e relacionamento com Deus. E é através da Bíblia que a gente conhece o Senhor. É através da Bíblia que nós sabemos quais são os planos de Deus para a nossa vida, quem nós somos e quem nós seremos pela graça do Senhor. Você quer estudar a Bíblia através desse guia de estudos, A Procura da Verdade? Se você quer, é só mandar a mensagem para a gente no site biblia.com.br. Entrando nesse site, você vai fazer o pedido da revista, ok? Outra possibilidade é você pedir através do telefone, número 12 21 27 31 21. Mas você precisa ligar em dia útil e horário comercial. E tem a opção do WhatsApp, mais prático ainda. Até porque você pode mandar a mensagem agora, independentemente do dia e da hora que você está assistindo esse programa. Número do WhatsApp, 12982440077. Salva esse número aí no seu celular, manda mensagem para a gente dizendo assim: eu quero a revista A Procura da Verdade. Nossa equipe vai entrar em contato com você e vai mandar esse material diretamente para a sua casa sem que você tenha custo algum. Vamos para o intervalo? Rapidinho, mensagens da Novo Tempo para você e você não me deixa, certo? Você não vai desistir, não vai desligar a TV, não vai mudar de canal, não vai sair daí. E daqui a pouquinho, mais uns minutinhos, nós nos encontramos para pensarmos na história de Sansão, um juiz sem juízo. Este é o programa A Voz da Profecia, aqui na sua TV Novo Tempo, canal da Esperança. E é sempre um prazer poder estar na sua companhia, é sempre um prazer poder compartilhar com você aqui nesse programa a palavra do Senhor, palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus abençoe você. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. E eu quero agora orar com você, pedindo a Deus que nos ilumine e nos oriente no estudo da sua palavra. Senhor Deus e Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, porque tens abençoado a vida de todos nós. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos juntos tua palavra e nós te pedimos, permanece conosco e ajuda-nos na compreensão da mensagem bíblica. Te pedimos, Pai, humildemente, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Estamos pensando na história de Sansão. Eu sei que tem muita gente por aí que imagina que Sansão é apenas um mito, uma fantasia, uma alegoria, que esse homem não existiu para valer e não era tão forte quanto a Bíblia diz. No entanto, eu tenho muitas razões para crer que as narrativas bíblicas são sérias, são totalmente confiáveis. Então eu creio que Sansão, sim, foi um personagem histórico. Sansão existiu mesmo para valer. E por conta da bênção de Deus, ele era um homem com uma força extraordinária, uma força incomum.
Mas veja, Sansão era um homem fisicamente forte, mas moral e espiritualmente fraco. Eu quero seguir hoje com você, com a história de Sansão. Vamos ao livro de Juízes, onde está registrada a sua história. Livro dos Juízes, Antigo Testamento. Eu quero ler com você agora capítulo 16, versos 4 e 5. Na minha Bíblia está escrito assim: Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ele e lhe disseram: Convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Como eu disse, Sansão se apaixonou por Dalila, uma filisteia, uma mulher que era muito astuta, uma mulher que o seduziu e arrancou dele a confissão a respeito da origem de sua força, da razão de sua força. Dalila, que era ambiciosa, materialista e falsa, de acordo com a leitura aqui, ela foi subornada pelos filisteus. Eu imagino que Dalila era uma mulher bonita, uma mulher assim, fisicamente falando muito atraente, mas só tinha beleza exterior. A beleza mais importante, que a beleza do caráter, certamente não tinha. Eu poderia dizer que Dalila devia ser uma gatinha por fora, mas era uma ratinha por dentro, era uma ratazana por dentro. Tem muita mulher assim, viu? Não se impressione muito com beleza física, beleza exterior. Tem gatinha aí que só é gatinha por fora, mas é ratinha por dentro, fica esperto. E homem, pastor, tem também? Se tem. Tem muitos por aí que são gatinhos por fora, mas por dentro são ratinhos, são verdadeiros ratos, são pessoas indignas, levianas, tolas, irresponsáveis. Tem muito homem por aí que é assim, todo arrumadinho, todo cheirosinho, todo bombadinho por fora, mas por dentro, irresponsável, preguiçoso, sem nada na cabeça. Cuidado, não se impressione com beleza exterior. A beleza mais importante é a beleza do caráter, é a beleza do coração, é a beleza interior. Bom, Sansão se apaixonou por essa gatinha que só tinha de gatinha por fora. E aí quando Dalila perguntou qual era o segredo de sua força, ele disse: não, eu não posso lhe contar, isso é uma coisa reservada somente entre eu, meu pai, minha mãe e o meu Deus. Mas Dalila foi insistindo, foi importunando, enchendo a paciência de Sansão. Aí um dia ele disse para ela assim, só para se livrar dela, ele disse assim: Dalila, se me amarrarem com 7 tendões frescos, então eu fico fraco. Esses tendões frescos eram cordas de tripas trançadas. Que coisa estranha! E Dalila, quando Sansão estava dormindo, o amarrou com esses tendões frescos e disse assim: Sansão, os filisteus. Ele se levantou, estava mais forte do que nunca e foi tripa para todo lado. E Dalila disse: mas você zombou de mim. E o tempo passou e Dalila insistiu. E Sansão disse assim: olha, Dalila, se me amarrarem com cordas novas, eu fico fraco. E Dalila esperou Sansão dormir, o amarrou com as cordas novas e disse: Sansão, os filisteus. E pronto, Sansão mais forte do que nunca. Então Dalila disse: Sansão, nosso relacionamento acabou, você não confia em mim. E ficou fazendo aquelas chantagens de diamantes, de mulheres que não são confiáveis. E chegou um momento quando Sansão não resistiu e ele ia contar o seu segredo e disse assim: Dalila, está vendo meus cabelos? E aí ele disse lá: olha, se você fizer um penteado diferente, colocar uns pinos, amarrar, puxar para cá, para lá, eu perco minha força. E Dalila esperou Sansão dormir, fez o que ele havia dito, mas quando Sansão se levantou, se despertou do sono, estava mais forte do que nunca. E Dalila disse para ele assim: agora acabou, não quero mais saber de você. Veja, Sansão estava se colocando voluntariamente no terreno do inimigo, estava se colocando sobre o poder do tentador. É claro que mais cedo ou mais tarde ele cairia. Deus não garante nos proteger quando nós resolvemos brincar com o mal. Quem brinca com o pecado é certo que dele se tornará vítima.
Assim como quem brinca com fogo, em algum momento se queima. Sansão brincou com o mal, e o mal o arruinou. Sansão foi inconsequente, irresponsável, leviano. Ele viu o mal de perto e o ignorou. Conselho de Paulo, Efésios capítulo 4, verso 27, não deem lugar ao diabo. A gente precisa gravar isso em nossa Bíblia e em nossa mente. Paulo diz assim, não deem lugar ao diabo. Em outras palavras, não brinquem com o mal, não brinquem com o pecado. Sansão não pensou nas consequências e ele subestimou o perigo. Sempre há tempo para a gente analisar e fugir. Está escrito na palavra de Deus isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, Paulo diz assim, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das suas forças. E juntamente com a tentação, Deus proverá livramento. Você compreende? Sempre há tempo, sim, para perceber o mal e fugir dele. Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Quando nós caímos em pecado, nós caímos porque nós escolhemos o pecado. E foi isso que aconteceu com Sansão. Olha aqui no capítulo 16 de Juízes. Agora no verso 17 está escrito assim, então ele contou o seu segredo dizendo, nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Sansão contou o seu segredo a Dalila. Numa versão mais tradicional da Bíblia diz assim, Sansão descobriu-lhe todo o seu coração. Cuidado. Nem todos merecem a sua confiança. Aquela que o encantava, o enganava. Aquela que o atraía, o traía. Sansão descobriu todo o seu coração para a mulher errada, para a pessoa errada, na hora errada. Sansão confiou em quem ele não deveria confiar. Foi enganado pela pessoa na qual confiou. E Sansão disse assim, eu sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Eu sou um pequeno sol, um príncipe de Deus. Eu nasci para cumprir um propósito divino. Veja, como eu disse, uma confissão na hora errada e para a pessoa errada. E na sequência vem um texto muito triste. Juízes 16, agora no verso 20, está escrito assim, então ela gritou, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo, vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Depois que Sansão conta para Dalila o seu segredo e diz para Dalila, eu sou um nazireu consagrado a Deus e o símbolo da presença de Deus, da força de Deus em mim são os meus cabelos. Se os meus cabelos forem cortados, eu serei como qualquer outro homem. Depois que Sansão confessou a Dalila, contou para Dalila o segredo de sua força, revelou que os seus cabelos eram um símbolo da presença de Deus. Então Dalila aproveitou um dia quando Sansão dormiu, veio um filisteu, cortou os cabelos dele e Dalila gritou, Sansão, os filisteus, ele se levantou como das vezes anteriores. E o texto diz assim, ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Ele ainda não sabia que o Espírito Santo já havia se retirado dele. Ele ainda não sabia que havia perdido a presença de Deus. E veja, Sansão estava vivendo de maneira tão leviana, brincando com o pecado, subestimando tanto o mal, que ele perdeu a sensibilidade e nem sequer percebeu
que sem os cabelos ele não teria mais a força de Deus, a bênção de Deus. É claro que não havia nenhum poder em seus cabelos, mas eram um símbolo da sua fidelidade a Deus. Quando Sansão abriu mão do símbolo, na satisfação de sua paixão, ele perdeu a bênção que este símbolo representava. Mas ele estava tão imerso na sua vida leviana, que mesmo sem os cabelos, ele não se tocou de que agora ele não teria mais a força, ele não teria mais a presença de Deus. Em seguida, Sansão foi dominado pelos filisteus. Nenhum homem resistia a um murro, a um soco de Sansão. Só que nesse dia, quando Sansão lutou com o primeiro filisteu, logo os outros que estavam observando notaram que a força de Sansão era grande, mas ainda era como de um homem comum. Então vieram vários, não tiveram dificuldade de dominá-lo, furaram seus olhos, vazaram seus olhos. Está escrito que ele foi acorrentado com pesadas correntes e o levaram para a cidade de Gaza, aquela da qual ele havia zombado, tendo arrancado os portões da cidade. E ali na cidade de Gaza, Sansão foi humilhado. Meu amigo, minha amiga, é assim que age o mal, o pecado. O pecado nos atrai. Primeiramente, nos atrai com algo aparentemente inofensivo e interessante. Eu imagino essa mulher, Dalila, como devia ser interessante, ao mesmo tempo, como devia ser uma pessoa que parecia ser inofensiva, dócil, agradável, bondosa, confiável. O mal geralmente é assim, nos atrai com algo aparentemente inofensivo e que seja atraente, interessante, depois nos cega, para que nós não vejamos o seu perigo, a sua malignidade. Nos encanta de tal forma que nós não notamos que estamos sendo enganados, conduzidos para o mal. Então o pecado nos escraviza e nos humilha. Imagine, por exemplo, pessoas que são dependentes químicos, pessoas que são viciadas em drogas, seja que tipo for de droga. Essas pessoas que são atraídas para essas drogas que trazem tanto sofrimento para elas mesmas e para os outros que estão em torno delas, sobretudo a família. Normalmente, quando o indivíduo é atraído assim para a droga, isto lhe é oferecido como sendo algo magnífico, extraordinário, inofensivo e muito atraente, mas depois que o indivíduo se envolve com as drogas, perde completamente a noção das coisas, fica cego, fica escravizado, fica humilhado. Tanta gente por aí, gente querida, gente boa, humilhada completamente por conta de vícios, por conta das drogas e tantos outros pecados que são oferecidos pelo mundo, inofensivos e atraentes, só na aparência. Depois a pessoa perde a saúde, perde a família, perde emprego, perde os amigos, perde a liberdade, perde a dignidade. Quantas pessoas já perderam a vida por causa dos seus pecados? Perdemos Deus, perdemos a salvação, porque o pecado nos separa de Deus e nos condena à morte eterna. Como Jesus Cristo disse, João capítulo 10, verso 10, o ladrão, ele está falando aqui do diabo, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. É isso que o pecado faz. Mata, rouba e destrói. Mata a nossa esperança, rouba nossos sonhos, destrói a nossa vida. Quero pensar um pouquinho com você na situação de Sansão no cárcere. Veja, pouco antes da sua morte, Sansão foi levado para um cárcere e ali ele foi humilhado pelos filisteus. E sabe que, pensando nessa situação de Sansão no cárcere, pouco antes da morte, eu me lembrei do Senhor Jesus Cristo no jardim do Getsêmani, também pouco antes de passar pela morte, pouco antes de ser levado à cruz. Na história de Sansão no cárcere e o Senhor Jesus Cristo no Getsêmani, eu vi algumas semelhanças e algumas diferenças. Por exemplo,
Sansão, quando está ali no cárcere, ele olha certamente para trás e vê as besteiras que ele fez. Ele foi orgulhoso, tomou decisões erradas e Sansão ali se sente fracassado. O Senhor Jesus Cristo, lá no jardim do Getsêmani, pouco antes da cruz, ele também olhou para trás. E ele orou ao Pai e disse assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Veja, Jesus foi um homem humilde, ele tomou as decisões certas e ali naquele momento, mesmo sabendo que está diante da cruz, Jesus se sente vitorioso, por isso ele diz assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Sansão e Jesus, ambos filhos de pais tementes a Deus e que foram bem educados. Sansão, sua mãe era estéril. Jesus, sua mãe era virgem. Sansão nasceu durante a opressão dos filisteus. Jesus durante a opressão dos romanos. Mas é claro, Cristo não veio para nos libertar, para libertar Israel da opressão dos romanos, mas para libertar a humanidade da opressão do diabo e do pecado. Sansão, seu nome significa pequeno sol. E Jesus, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Jesus, a luz do mundo e o sol da justiça. Sansão viveu por sua cabeça, para fazer a sua própria vontade. Jesus viveu para cumprir a vontade do Pai. Sansão abandonou a missão e desobedeceu. Jesus perseverou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Sansão era um homem com uma grande força física, mas um exemplo de fracasso. Jesus, um homem de grande força moral e espiritual, um exemplo de sucesso. A história de Sansão, uma advertência, um exemplo a ser evitado. A história de Jesus, uma inspiração, um exemplo a ser imitado. Oh, louvado seja o nome do Senhor! Que contraste, hein? Algumas semelhanças, é verdade, mas muitos contrastes entre Sansão e Jesus. A diferença básica: Cristo foi humilde e se submeteu à vontade do Pai. Sansão foi orgulhoso e viveu de acordo com sua cabeça. Por isso, um fracassado, derrotado, e o outro vitorioso, nosso bendito Salvador. Mas você certamente conhece a história. No cárcere, Sansão se voltou para Deus em oração e em confissão. Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Sim, Sansão alcançou a misericórdia de Deus, porque Sansão não encobriu os seus pecados, ele os confessou e sentiu no seu coração o desejo de abandoná-los, de ter uma nova vida. E a promessa é essa. Primeiro, a advertência: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, no sentido espiritual, mas o que confessa as suas transgressões e as abandona alcançará a misericórdia. O Mestre disse: todo o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Uma boa notícia: Sansão está citado na galeria dos heróis da fé. Sabia disso? Sim. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, ali são citados vários homens e mulheres dos tempos do Antigo Testamento que foram fiéis a Deus, com acertos e erros, mas no final colocaram Deus na vida e corrigiram suas rotas e morreram salvos. Sansão está na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, lá no verso 32. Eu gosto de dizer que herói não é aquele que sempre vence, mas aquele que, mesmo humilhado, no pó da derrota, conserva o ânimo para a luta. Estou falando para alguém que já perdeu, que já foi derrotado. Talvez você se sinta hoje perdido e derrotado, derrotada. Lembre-se disso: o herói não é aquele que sempre vence, mas aquele que, mesmo derrotado, no pó da derrota, mesmo humilhado no pó da derrota, conserva o ânimo para a luta. A grande vitória do diabo não é quando ele nos faz pecar,
mas é quando ele nos convence que para nós não há mais solução. A grande vitória do inimigo não é quando ele derruba você, mas quando ele consegue colocar na sua cabeça que você não tem mais condição de se levantar. Não creia nisso. Sempre haverá perdão e restauração para quem se humilha na presença do Senhor, confessa os seus pecados e segura na mão de Deus e não desiste do Senhor. Deus tem perdão e restauração para você, creia nisso. Não por acaso eu estou aqui, você está aí, e eu posso lhe dizer assim, olhando nos seus olhos, que Deus ama você, que os seus pecados são perdoados, que Deus pode restaurar você, não importa o que já aconteceu, não importa o que você fez, Deus pode lhe restaurar, Deus pode lhe perdoar e lhe dar uma nova vida, Deus pode abençoar você como abençoou Sansão. Está escrito que Sansão foi tirado do cárcere lá na cidade dos filisteus e levado para o templo do deus Dagom, o deus dos filisteus. E colocando Sansão ali no templo do deus Dagom, o deus deles, eles zombavam de Sansão. Loucura! Quem zomba de um filho de Deus está zombando do próprio Deus. E quem zomba de Deus não ficará impune. Os filisteus estavam zombando de Sansão, consequentemente ridicularizando o Deus de Israel, o Deus de Sansão. E a palavra de Deus diz que quando colocaram Sansão lá no centro do templo, Sansão apoiou suas duas mãos em duas colunas que eram centrais do templo. Era um lugar enorme. A Bíblia diz que só na parte superior do templo, na galeria, havia 3.000 pessoas. E Sansão apoiou suas duas mãos nas colunas centrais do templo. Ele orou e clamou a Deus e disse assim: Senhor, pela última vez, concede-me força para que eu possa vencer os inimigos. E naquele momento, com a força de Deus, Sansão removeu as colunas que sustentavam aquele grande santuário e toda a estrutura veio abaixo. E a Bíblia diz que Sansão, na sua morte, ele matou mais filisteus do que durante toda a sua vida. Mas olha, é preciso aprender com a história. Sansão precisou ficar cego para enxergar. Vou repetir, é preciso aprender. Sansão precisou ficar cego para enxergar. Precisou apanhar para aprender. Dizem que quem é inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Melhor do que ser inteligente é ser sábio. Vou repetir, o inteligente aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Em outras palavras, o sábio não precisa errar para aprender. Ele vê a experiência, a história dos outros e aprende por contraste para não fazer e não cometer os erros que outros cometem e por conta disso sofrem. Mas você sabe que tem gente que é tão resistente que mesmo errando e apanhando não aprende, misericórdia. Será que eu estou falando para alguém assim agora? Você tem errado, tem sofrido as consequências do seu erro, você sabe que está apanhando por conta dos seus erros, mas mesmo assim você não aprende. Ora, até quando você vai viver assim? Por que você não para, não reflete, não se joga nos braços do Senhor, não clama pelo perdão de Deus e pelo poder para você ter uma nova vida? Deus pode livrar você desse vício que está lhe humilhando, está lhe dominando, lhe subjugando, que está tirando a sua vida, a sua saúde, sua realização, sua felicidade. Ei, por que apanhar e não aprender? Seja pelo menos inteligente, aprenda com seus próprios erros. Deus está fazendo você receber e ouvir essa mensagem agora porque Ele ama você. E Ele está chamando você para que você se entregue ao Senhor e tenha uma nova vida pela graça e pelo poder de Deus. Apesar de todos os erros de Sansão, ele foi um importante juiz para o seu povo e morreu salvo e perdoado. No entanto, claro, poderia ter sido muito melhor. Sansão poderia ter feito muito mais e deixado um legado de acertos e não de erros. Não lhe faltou oportunidade, faltou juízo.
E para você? Tem faltado a oportunidade ou tem faltado o juízo? Deus tenha misericórdia de você. Deus tenha misericórdia de mim e de todos nós. Quero terminar com um conselho de Paulo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 22, Paulo diz assim: fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Vou repetir essas palavras para você, vou repeti-las. Paulo diz assim: siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Primeiro ele diz: fuja das paixões da mocidade. E então siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Fuja das paixões da mocidade. Ei, você que é jovem, está me ouvindo agora, em nome de Jesus, ouça isso. Você não pode viver e não deve viver de acordo com sua cabeça, com seus pensamentos, com seu coração, porque nós estamos marcados pelo pecado. Se nós não tivermos a sabedoria e a sensibilidade de deixarmos nossos desejos e vivermos pelos princípios da palavra de Deus, os nossos desejos nos levarão à morte e ao sofrimento. Fuja das paixões da mocidade. Paulo diz assim: siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Você está andando com quem? Com pessoas que de coração puro invocam o Senhor? Ou você está andando com pessoas levianas, irresponsáveis, dominadas pelo pecado, que vivem de acordo com esse mundo perdido, perverso e depravado, com quem você tem andado? Ande com aqueles que de coração puro invocam o Senhor, e assim você será certamente abençoado por Deus. Você terá uma nova vida pela graça do Senhor. Você será um homem, será uma mulher, você será uma pessoa vitoriosa. Deus lhe abençoe. O quarteto já está pronto para cantar. E essa música fala do amor de Cristo por nós. O grande amor que nos conquista, nos atrai para nos salvar. Ouça a música. Em tristezas eu vivia, o amanhã me era escuro, não sabia onde meu pensamento pôr, mas em toda a provação Jesus proveu consolação, pois meu viver tornou mais forte o coração. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Gente triste tenho visto, gente humilde sem abrigo, gente só, sem lar, sem fé, sem paz e amor. Mas em meio à solidão, em Cristo achei a solução, pois entreguei a minha vida em suas mãos. Graças dou por minhas dores e tormentos que enfrentei. Através do meu sofrer, pude a fé compreender e sentir bem junto a mim o amor de Cristo a me guiar.
guiar em segurança no caminho rumo ao lar. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Aprendi a depender do amor de Deus. Valeu, amigos, muito obrigado por essa música doce, tão sublime, e assim mesmo. Como é maravilhoso quando nós somos encantados pelo amor de Cristo e Ele nos tira das nossas tristezas decorrentes dos nossos pecados e nos dá paz, nos dá alegria, nos dá esperança. Seja louvado o nome do Senhor. Há pouco eu fiz um contraste entre a vida de Sansão e a vida de Jesus, pois eu quero terminar agora lembrando a você o contraste entre a vida de Sansão e a vida de Paulo. Há pouco eu citei o conselho de Paulo: fuja das paixões da mocidade. Pois eu quero dizer para você que esse Paulo que nos deu o conselho seguiu o seu próprio conselho e ele procurou andar no caminho da justiça, da paz, da sinceridade. Paulo procurou conviver com a igreja, com os filhos de Deus, com aqueles que de coração puro amam o Senhor. E por isso Paulo, mesmo diante do momento final, porque ele pressentia que estava chegando a sua hora de morrer, ele sabia que ele seria martirizado por ser um pregador do Evangelho. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, que é o último texto escrito por Paulo, já sabendo que a sua hora de ser martirizado se aproximava, Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Lindo isso, não é? Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: a minha missão está cumprida, eu vivi os propósitos de Deus para a minha vida. Por isso agora eu tenho paz e eu aguardo o encontro definitivo com o meu eterno Senhor. Uma vida vivida com propósito, com sabedoria. Bom, mas é verdade que antes ele viveu equivocado e fez muito mal, inclusive para a igreja de Deus. Mas Paulo se converteu de verdade, abandonou os seus caminhos errados, seus pensamentos equivocados, se voltou para Deus e se tornou um grande homem de Deus, o maior missionário de todos os tempos, depois do Senhor Jesus Cristo. Missão cumprida. Vivi os propósitos de Deus para a minha vida. Que o Senhor lhe abençoe. Volte-se para o Senhor, entregue-se nas mãos dEle e eu tenho certeza que ainda muitos lindos sonhos de Deus vão se realizar na sua vida. Deus lhe abençoe. Vamos orar juntos? Pai querido, eu te louvo e te agradeço, Senhor, mais uma vez por apresentar Tua palavra aqui no programa A Voz da Profecia. E eu te peço, Senhor, guarda nos Teus paternais cuidados todos que estão orando comigo, especialmente aqueles Teus filhinhos e filhinhas mais necessitados. Sentem-se fracos e dominados pelo pecado. Ó Deus, perdoa-os, Pai, e ajuda-os para que eles se livrem de todo mal e tenham uma nova vida pelo poder e pela graça do Senhor. Eu os entrego nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Acredite, há perdão e poder para você ter uma nova vida. Deus abençoe você, abençoe toda a sua família. Obrigado por sua companhia, pelo prazer da sua audiência. E se o bom Deus permitir, a gente se vê no próximo programa, tá bom? Fica com Deus, fica na paz. Um abraço. Tchau.